A paz do Senhor Jesus, é com alegria que nós estamos dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, estudando o verdadeiro pentecostalismo. Nesta ocasião, estamos estudando a lição de número 10, 7 de março de 2021, falando o Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo nos diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe nós encontramos em Isaías 53, do verso 4 ao 6, e Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Lendo Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Veja que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Veja que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui está, através deste sacrifício nós fomos sarados. Estávamos perdidos, mas ele também nos indicou o caminho. Jesus é o único caminho para o céu. Você está sem rumo? Você está sem direção? Jesus disse, segue-me. Seguindo a Jesus, você encontrou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Continuando a leitura em classe em Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Esse é o cumprimento desta palavra. Essa aqui é a profecia em Isaías e aqui o cumprimento em Mateus. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja, presta bem atenção nesta palavra. Com sua palavra ele expulsou os demônios, os espíritos, e curou os enfermos. Aleluia! Jesus ainda cura hoje. O propósito desta lição é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Nós estamos falando 7 de março de 2021. O Senhor Jesus cura hoje. A grande comissão é a ordem de Jesus para ir e fazer discípulos em todo o mundo. Mas veja como é que se confirma o trabalho de fazer discípulos. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é boas novas, é liberdade, é libertação em relação ao pecado, em relação ao mundo, em relação à escravidão da carne. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Salvação e condenação. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, isso acontece hoje, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isto procede desde o dia em que Jesus subiu aos céus. E agora nós o aguardamos à sua volta. Enquanto isso, nós vamos pregando o Evangelho, fazendo discípulo em todo o mundo e expulsando demônio, falando novas línguas, línguas espirituais, combatendo de todas as formas, enfrentando situações difíceis que podem acontecer, como aconteceu com Paulo, como acontece com muitos em situações que nós estamos em risco de perder a nossa própria vida. Mas, aleluia,
o Senhor vai nos dando vitória. E diz aqui, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso aqui, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estamos fazendo isso ainda hoje. Oramos pelos enfermos e eles são curados em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor batiza com o Espírito Santo e nós aguardamos, em breve ele voltará. Escuta, quando eles saíram pregando, o que aconteceu? O Senhor foi com eles, cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isto acontece hoje, o Senhor ainda confirmando a sua palavra, curando os enfermos, confirmando a palavra pregada através dos seus discípulos e formando novos discípulos ao Senhor. Quem cura é Jesus, nós temos que ter ciência disso. Não é o homem que faz o milagre, mas é Deus, mas é Jesus. É Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que perdoa, é Ele que salva, é Ele que virá nos buscar. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 está escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em Mateus capítulo 9, verso 35 está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que apregoar liberdade aos cativos, essa mensagem que liberta, essa mensagem que salva, que tira o homem do caminho do pecado e coloca ele em liberdade para servir ao Senhor. E também recebe cura para o seu corpo físico. Aqui está, ele saiu pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. É Jesus que cura. Bem, mas ele enviou os seus discípulos para que fizessem em seu nome. Aleluia, isso é maravilhoso. Ele cura, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus cura e cura hoje. Ele sempre curou e continua curando. Mateus capítulo 10, ele nos enviou os discípulos, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Aleluia! Homens de Deus, comissionados pelo Senhor para pregar este evangelho e anunciar que o Senhor perdoa os seus pecados, expulsar os demônios e curar os enfermos em seu nome, para curarem toda a enfermidade e todo o mal em nome de Jesus Cristo. Isso acontece em nossos dias, em pleno 2021. Talvez você possa ficar questionando, mas veja, como acontece em 2021 se nós estamos vendo uma calamidade acontecendo em nosso país e até no mundo todo? Não há pregadores e não há pessoas que em nome de Jesus ore e essas pessoas sejam curadas? Sim, Jesus continua curando hoje, os pregadores continuam anunciando esta mesma salvação, essa mesma cura. Bem, a salvação, a pessoa precisa crer em Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. A cura, você precisa também ter fé e precisa ser a vontade de Deus. Ele não faz nada segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Nós temos exemplos, e vários exemplos de coisas, de situações em que impedem até a manifestação da cura. Pode ser, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 28, verso 13. Primeira coisa, nós precisamos lembrar que em 1 João capítulo 5, verso 14, tem que ser da vontade dele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele faz. Se não for a vontade do Senhor, ele não vai ser curado. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9, Paulo pediu uma restauração sobre um assunto que ele identificou como um espinho na carne. Pode ser uma enfermidade ou não, não sabemos. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não podemos impor que Jesus faça assim ou diferente daquilo. Não podemos impor a nossa vontade. O Senhor, ele é soberano. Se for segundo a sua vontade, ele vai fazer. Mas escute, há algumas coisas que impedem. Como, por exemplo, Provérbios capítulo 28, verso 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que
o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessar as culpas é importante. Aí nós lemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30, ele fala que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque não confessaram as suas culpas ou participaram do corpo e do sangue do Senhor indignamente. Temos que tomar cuidado. Mas veja, o Senhor cura hoje? Cura. Mas precisamos também ter fé. Marcos capítulo 5, aconteceu um fato aqui interessante. Quando Marcos capítulo 2, corrigindo, capítulo 2 todo, ele vai contar a história de um homem que é levado por 4 diante de Jesus. E a Bíblia diz no verso 5, e Jesus vendo a fé deles, eles abriram o telhado para descer esse homem por cordas diante do Senhor, porque não tinha condições de entrar pela porta, conhecido como o paralítico de Cafarnaum. Que a Bíblia diz, vendo a fé deles, a ação deles, né, de descer esse homem diante de Jesus para ser curado. Olha quanto empenho para que houvesse a cura desse homem. Jesus virou para ele e disse, filho, perdoado estão os teus pecados. Ele não disse, curado estão as tuas enfermidades. Ele disse, perdoados estão os teus pecados. Há muitos ficaram indignados. Como pode um homem dizer blasfêmia, chegar a razoar em seus corações? Mas Jesus, conhecendo o coração deles, disse-lhes, verso 8, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que estão questionando? Perdoar, irmãos, é você ter direito à vida eterna. Ser curado desse corpo físico. Não, esse corpo físico, mesmo sendo curado agora, vai morrer daqui a um dia. Porque ao homem, Hebreus 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo. Todos nós vamos morrer. 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre este tabernáculo que vai se definhando. Nós vamos se desfazer aqui. Nós precisamos estar com a nossa fé em Cristo Jesus, porque nós temos um edifício eterno. A cura não é o mais importante, mas o perdão dos pecados é o mais importante, porque é a garantia de vida eterna. Não, aqui nós não temos vida eterna, aqui nós temos a vida do homem aqui é passageira. Nós temos um limite para essa vida. O próprio Deus, ele disse, a alma do homem, a vida do homem será em torno de 120 anos. E Moisés disse que 70 a pessoa vive bem. Alguns, por sua robustez, a 80. Mas o que passa disso é enfado e canseira. O sofrimento vem porque o pecado nos levou, sim, às consequências do pecado, nos trouxe a destruição para esse corpo físico. Mas um dia também seremos restaurados. Jesus voltará. Por isso temos que ter fé e permanecer firme em Cristo Jesus para ter a certeza da salvação, para a garantia de vida eterna, e esse corpo será restaurado. Aleluia. Veja, mas Jesus, vendo a fé deles, disse, perdoados estão os teus pecados. Mas o que eles queriam era a cura. Eles não estavam contentes com o perdão de pecado. E ele disse, verso 9, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? Ora, verso 10, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico. Verso 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Veja, Jesus aqui mostrou a sua autoridade de perdoar pecado. A cura deste homem foi temporária, porque certamente depois ele veio a morrer. Mas o perdão de pecado garante vida eterna. Esta é a mensagem que nós precisamos. Precisamos saber se é a vontade de Deus que você seja curado hoje. Mas se não for a vontade de Deus que você seja curado, e isso vir a interromper a sua vida aqui, o mais importante é que você tenha comunhão com Deus para que você possa ter vida eterna. Esta é a mensagem que nós precisamos do Evangelho, que é o Evangelho que nos liberta do poder do pecado, da escravidão do pecado, da condenação do pecado e nos garante vida eterna.
Sim, Jesus cura hoje, Ele cura segundo a sua vontade. Jesus opera maravilhas em nosso meio, sim, de acordo com a sua vontade. Veja, também precisamos ter fé. Marcos capítulo 6, versos 5 e 6 está escrito assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Por causa da incredulidade. Muitos não foram curados por causa da incredulidade. Não recebiam realmente a cura porque não criam que o Senhor podia fazer. Muitos não creem que o Senhor pode fazer. Nós não estamos aqui, em hipótese alguma, falando contra o trabalho da medicina. Não, Deus usa a medicina para operar também através das suas bênçãos. Jesus mesmo confirmou a obra da medicina. Ele diz lá em Mateus capítulo 9, verso 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médicos. Você precisa levar os seus entes queridos aos médicos, sim, orando, para que Deus use a mão dos médicos, orando para que Deus abençoe todas essas atividades dessas pessoas, desses profissionais, para que tudo corrobora para o bem daquele servo do Senhor, para o bem daquele filho que crê no Senhor Jesus Cristo. E aí, através também da mão dos médicos, eles vão ver a operação milagrosa do Senhor que vai abençoar esta vida. Quantas pessoas são curadas milagrosamente, mas sendo também atendido pelos profissionais. Que você possa buscar a orientação dos profissionais, crendo no Senhor Jesus Cristo que vai te abençoar. E se o Senhor também quiser te curar sem passar por lá, Ele vai fazer. Mas eu recomendo a você que tenha prudência nas suas ações para não tomar atitudes e fazer contrário à vontade do Senhor, impedindo até a ação de profissionais na sua vida. Não faça isso, não. Corra, busque a orientação, busque o cuidado, busque essa intervenção da medicina, sempre confiando no Senhor, que vai abençoar a mão destes profissionais e também abençoar a tua vida, trazendo a resposta. Busque, chame também os obreiros da casa do Senhor para que orem. Chame os presbíteros da igreja para que orem, os obreiros, a casa do Senhor, para que interceda. Mas a Bíblia diz, estes sinais seguirão os que crerem. Você, que tem alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, pode colocar a mão sobre ele e curar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós não fazemos nada, quem faz é Jesus. Quem cura é Jesus. Mas o nome do Senhor, aleluia, opera maravilha. Em teu nome, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Veja. Orientação sobre curas. Veja aqui uma dúvida dos discípulos. João capítulo 9, verso 2 e 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja, aqui era um cego de nascença. Mas o Senhor queria operar uma maravilha na vida deste homem. Às vezes as enfermidades que acontecem, situações que acontecem em nossas vidas, é para que manifeste neles a glória de Deus. Para que manifeste em nós a glória de Deus. Não podemos reclamar das coisas que nos acontecem, mas saber se acontece alguma coisa, o que será que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai agir na minha vida ou na sua, para que as coisas sejam para a glória do seu nome? Quantas vezes Deus quer operar e nós estamos a impedir a obra de Deus? O próprio Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, o Senhor disse a ele, endurecerei o coração de Faraó para não deixar o povo sair. O próprio Deus que disse, vai e liberte o meu povo, disse, eu endurecerei o coração de Faraó. Para quê? Para que o meu nome seja glorificado. Para que eu faça nesse impedimento e Faraó
endureça o seu coração, a glória de Deus se manifeste para que ele deixe o povo sair e o meu nome seja glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Nós estamos aqui nesta vida passageira, mas o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Nós somos homens e mulheres de Deus para proclamar essa salvação. É através das nossas vidas, é através dos milagres que acontecem em nós, é que as pessoas podem olhar e ver que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro e possam crer na mensagem que pregamos. Anunciamos uma mensagem que salva, que transforma a vida, que leva o homem para o céu. Lucas capítulo 13, verso 11 e 12 está escrito: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Veja que há algumas enfermidades que podem ser colocadas por espíritos malignos. Mas a Bíblia está aqui nos mostrando: expulsou, tirou dela. Está livre desta enfermidade. Ele nos deu poder e autoridade para expulsar os espíritos malignos. Não quer dizer que todas as enfermidades são colocadas por espíritos malignos e também nem todas as enfermidades vêm de pecados. Mas veja, pode ser fruto de pecado? Pode. Nós falamos há pouco de pecados às vezes ocultos, que não foi confessado. Mas aqui ele diz: não é por causa do pecado. Nessa ocasião aqui é por causa de um espírito maligno. Mas isso também não quer dizer que todas as enfermidades sejam espírito maligno. Algumas podem ser. Mas se for por espírito maligno, eles são expulsos em nome do Senhor Jesus e a enfermidade é curada. O Senhor cura, o Senhor opera, o Senhor faz maravilhas em nosso meio. Mas eu lembro de novo, tudo tem que ser conforme a sua vontade. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha, o Senhor tem interesse que você seja curado, libertado da opressão maligna, que você confesse as suas culpas e que você viva uma vida livre de toda a enfermidade. Mas alguns de nós, ele permite que soframos ou permaneçamos em alguma enfermidade para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Como foi dito a Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez a gente possa, com um corpo sadio, com a vida um pouco mais, com atividades de desenvoltura que o corpo físico nos permite, talvez não estivéssemos dando tanta honra e glória ao nome do Senhor, como às vezes em algum abatimento. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a gente possa saber reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e alguma enfermidade que Ele permita estar em nós. Assim seja feito, mas que glorifique o seu nome e não venhamos nós a reclamar, a murmurar, mas estarmos sempre confiando no Senhor. Agora, repito novamente, o Senhor cura as enfermidades ainda hoje, segundo a sua vontade e o seu propósito, porque Ele é soberano. Finalizando, eu deixo esse versículo para que sua meditação. 2 Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aleluia. Para que, mortos para o pecado, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia. Somos sarados, curados, perdoados. Aleluia. Em Cristo Jesus. Mas como falamos, aleluia, o mais importante para nós é termos uma vida de santificação em Cristo Jesus. Perdoado são os teus pecados. Vai e não peques mais. Esta é a mensagem. Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que estar por muitos anos submisso a uma enfermidade como essa da cegueira de nascença deste homem em João capítulo 9? Somente, eu creio, ser condenado ao fogo do inferno. Então, ser perdoado é ter garantia de vida e vida eterna com Deus. Esta é a maior alegria, é ser livre
do pecado e poder ter certeza de vida eterna. Vamos morar com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, você e sua casa. Obrigado por estar conosco e participar da aula da Escola Bíblica Dominical a cada dia, aprendendo um pouquinho mais do Senhor. Que Deus te abençoe, guarde a você e sua casa nesses dias tão mal e difíceis. Vamos mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Lembre sempre, Jesus está voltando e nós temos que estar prontos para o seu chamado, para estarmos para sempre com Ele. Deus te abençoe. A paz do Senhor.